comentar com vocês neste vídeo sobre este interesse do São Paulo pelo Carlos Vinícius, né, gente? Que é um centroavante que tá ficando aí livre do Fulham, né? Tem o outro lá, o William, ex-Corinthians. Esse aí não é nada recomendável, né? Agora, o São Paulo manifesta o interesse pelo Carlos Vinícius, que chegou também a ser alvo do interesse do Fluminense, e também pode ser alvo do interesse de quaisquer equipes grandes do futebol brasileiro. Isso, contudo, significa que este jogador pode ser interessante para o São Paulo? Esse é o ponto, né? Em que sentido ele pode ser um bom reforço? Inicialmente, quando a gente pensa um jogador de 30 anos, né, que tem ampla experiência no futebol internacional, passando por inúmeros clubes gigantes, inclusive do futebol europeu, temos a tendência, né, manifestamos a tendência, né, a achar que o jogador vai ser realmente um grande reforço para a nossa equipe. Olhando os casos do São Paulo, em que sentido podemos afirmar categoricamente que esses grandes jogadores fizeram ou fazem mesmo diferença para o São Paulo? Podemos afirmar que sim, mas vai mesmo ao encontro daquela expectativa que todos mantínhamos em relação a esses jogadores? Lucas Moura, ele já foi muito decisivo para o São Paulo, né? Mas mesmo o Lucas Moura, o que ele faz para o São Paulo? Vai mesmo ao encontro daquilo que se esperava dele? E o Oscar? Podemos argumentar que o jogador não entrega mais porque não sai da enfermaria do clube, né? Mas isso também não tem que ser levado em consideração quando se trata de jogadores já com uma certa idade. Tudo isso precisa ser avaliado, né? Aí surge o nome do Carlos Vinícius, que de fato é um jogador, né? Interessante, né? Em vários aspectos, né? A gente pode ver aqui, a gente olhar aqui para o jogador, ele está com 30 anos, né? É o atacante de perna esquerda, cai bastante pelo lado direito, né? Se você reparar, ele já passou por equipes desde Galatasaray, a Benfica, PSV, né? Enfim, Napoli, inúmeras equipes, né? Muitas equipes importantes do futebol europeu, algumas delas bem gigantes, né? O Carlos Vinícius, tá aí, ó, sorrindo para você, tá? O que você acha dessa contratação, né? O que a gente pode falar dessa contratação aqui, né? Eu, sinceramente, acho que pode ser, sim, interessante, mas o São Paulo precisa pensar um pouco mais sobre o que de fato quer, né, com o seu projeto de futebol, né? Porque, veja, o São Paulo tem dois centroavantes. O que se fala é que o Carlos Vinícius chegaria para disputar a posição com o Calheri. O São Paulo, portanto, tem o Calheri e tem também, né, um outro jogador ali, um outro centroavante. Tem dois centroavantes ali para a posição, né? Então, o São Paulo tem um jogador também, que é o Rian, né? E o Rian, neste momento, parece o melhor, né? De todos os jogadores que o São Paulo tem. Se você reparar, né? Olhar para pensar no que o Rian está fazendo, você vai chegar à conclusão, né? De que ele é o melhor, né? Dos três centroavantes que o São Paulo tem neste momento, ele certamente é o melhor, né? Claramente que teve a oportunidade no jogo contra o Bahia, guardou ali, não guardou nada, não fez o gol, mas também vamos combinar que, né, foi uma situação só, né? O jogador não precisa necessariamente ser colocado numa partida como titular e fazer gol para mostrar que ele é capaz, para mostrar que ele tem condição, né? Para mostrar que ele é diferenciado. Ele precisa, às vezes, de muitos gols, de muitos jogos, muitas partidas, muitas chances, para conseguir se adaptar com os jogadores com os quais ele está jogando, né? Para conseguir estabelecer uma confiança dentro de campo com esses jogadores, assim por diante, né? Mais ou menos o que a gente vê, né, na relação do André Silva com os outros jogadores, né? No entanto, não foi né, de uma hora para outra que o André Silva conseguiu construir essa relação. André Silva hoje, para mim, é um centroavante mais interessante para o São Paulo do que o Calheri. Então, o Carlos Vinícius chegaria para disputar com o Calheri e também com o André Silva, né?
o que aconteceria com o Rian? Ele seguiria a ter oportunidade por parte do Superdia? Né? Porque o que a gente está vendo no São Paulo agora, a despeito de todas as críticas que você pode fazer para o técnico argentino, é que o São Paulo está conseguindo colocar a garotada para jogar, né? O Superdia está colocando a garotada para jogar. A chegada do Carlos Vinícius faz o quê com o Rian Francisco? Né? Ele vai continuar jogando pela equipe do Tricolor? Vai continuar tendo oportunidade na equipe do São Paulo? Né? Ou vai ser esquecido, como já aconteceu em tantos outros momentos com jogadores da base do Tricolor, do Morumbi? O que vocês acham? Mas o São Paulo pode perfeitamente estar a pensar, neste momento, considerando, né? Está a considerar a venda desse jogador. Tudo bem. Mas se ele não jogar, também não vai dificultar essa tentativa de vender o jogador por um preço interessante para o clube, né? E neste momento, de fato, tem que vender jogadores que se destacam. Claro que o São Paulo precisa muito de dinheiro, né? Agora, os jogadores precisam ser negociados necessariamente, né, para resolver os problemas que os dirigentes não conseguem resolver, né? Para que o dinheiro da venda desses jogadores tape ali o buraco, né? Financeiro, fruto da incompetência da gestão do São Paulo neste momento. Tá? O Carlos Vinícius é diferenciado. Gente, se fosse com 30 anos, não estaria para voltar, né? Mas, de fato, é um centroavante que tem muitos recursos. É um centroavante canhoto que entra muito bem na área, tem um jogo dentro da área muito bom, é muito forte, né? Chega muito, muito bem de fora para dentro da área, né? Tem inúmeros recursos ali, bem trabalhados. A questão é, como é que ele está executando? Num altíssimo nível? Num nível médio? Num nível alto? Ultimamente, eu diria para você que é difícil saber, né? Até porque ele joga muito pouco, tá? É recomendável? Mas o São Paulo pode ficar sem o Carlos Vinícius? Pode viver sem essa? Um jogador que teria, inclusive, abaixado ali os seus salários para jogar no São Paulo. Inclusive, fala-se muito da influência do Lucas Moura, né? Nessa contratação. O jogador não pode influenciar em nada. O jogador tem que jogar bola, tá? Isso aí tem que caber ao departamento de análise do clube, né? E ao dirigente, não ao jogador de futebol. Tomar muito cuidado com isso, tá? Porque às vezes é amigo, né? Às vezes é amigo, não tô falando que é o caso, mas às vezes é amigo, né? E aí isso acaba levando a erros, né? Sinceramente, eu acho que pode ser um reforço muito interessante, tá? Muito interessante. Mas como já tem 2 centroavantes ali, é claro, a Josa 1 não joga nunca, tá? E quando jogar? Teremos 3 centroavantes, mais o garoto da base, né? Então eu acho o seguinte, acho que o São Paulo pode viver sem essa sim, tá? Pode chegar e dar muito certo, mas se nós analisarmos que o custo-benefício de alguns jogadores talvez não estejam ainda, né, sendo tão favorável para o clube, alguns que foram contratados, então precisamos postular que talvez o Carlos Vinícius possa ser mais um desse jogador. E se ele for mais um, Lucas Moura, se ele for mais um Oscar, sinceramente, né, pensando aí, um Rian Francisco, né, eu diria para vocês que talvez não valha a pena. Principalmente se a percepção for o Carlos Vinícius chegaria para disputar uma posição com o Calheri e com o André Silva. Então, estamos colocando ele no nível desses 2 jogadores, né? Se é para ter mais um desse nível, não vale a pena, tá? A possibilidade de ele ser mais um jogador desse nível está atrelada ao fato de que ele não tem sido muito competitivo nas últimas temporadas. Nesse sentido, para fechar essa conversa aqui, eu diria para você, na minha opinião, São Paulo não precisa disso, tá? Se contratado for, torceremos para que dê certo. Mas, na minha opinião, São Paulo não precisa dessa contratação neste momento e precisa, inclusive, continuar a bancar a garotada da base, porque isso, para mim, é um ganho muito significativo do São Paulo nessa temporada, amigos e amigas. É isso, gente. É isso.